Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite, pessoal. O relato de hoje é do senhor José Henrique. E esse acontecimento foi no ano de 2001, quando ele tinha 29 anos e morava na cidade de Palmas, que fica no estado de Tocantins. Bem, para começar o relato, eu sou uma pessoa normal que viu essa criatura chamada lobisomem em uma certa noite. E tudo começou assim. Eu trabalhava em uma empresa na parte da noite. E o ônibus da própria empresa tanto levava para levar os trabalhadores para o serviço, como trazia para suas casas também. E o meu turno que eu trabalhava era das 3 horas até as 11 horas da noite. Em uma certa vez, um dos meus amigos da empresa que eu trabalhava me emprestou uma picareta porque eu iria arrumar o esgoto da minha casa. Então nisso eu já iria levar essa ferramenta para a minha residência quando eu terminasse o expediente da empresa. E depois que acabou o meu turno, eu já peguei a picareta do meu amigo e já fui entrando dentro do ônibus da empresa com o pessoal do meu turno. E quando eu estava já voltando com o ônibus fretado da empresa para a minha casa, uma das pessoas que estava dentro do ônibus começou a chamar as pessoas para olhar pela janela do ônibus, porque ela teria visto uma criatura estranha que estava em pé perto de uma árvore, por onde o ônibus estava passando. E o pior era perto do ponto de onde eu descia, que esse cara disse que viu essa criatura. Algumas pessoas também disseram que viram essa fera, e outras disseram que não viram nada. Mas eu nem liguei para essa conversa, e logo eu desci no meu ponto de ônibus. E eu comecei a andar pelo meu caminho até a minha casa, que era de mais ou menos uns 10 minutos de casa. Mas nesse dia eu resolvi dar um balão e passar um caminho de matas que já praticamente saía em frente da minha casa. E nisso eu peguei esse caminho e comecei a andar por uma trilha que tinha pelo meio da mata. Mas enquanto eu caminhava pelo local, eu comecei a ouvir uns barulhos estranhos pelo mato, que até parecia que tinha um animal bem grande ali rondando, por aquele lado do matagal. E quando eu olhei rápido pela frente, eu vi alguma coisa se abaixando rápido a cabeça e se escondendo por dentro da mata. E eu fiquei com medo porque eu não conseguia identificar que coisa era aquela. Claro, eu pensei em sair correndo, mas nesse momento eu peguei a picareta nas mãos e fiquei em posição de ataque, caso aquela coisa que estava na mata tentasse me atacar. E nessa hora eu percebi que era uma criatura, porque eu comecei a ouvir uns rosnados pela mata. E como eu não sabia onde estava essa criatura, eu agachei na mata também e fiquei andando devagarzinho agachado, para tentar sair do local. Mas nesse momento eu vi que essa criatura ficou em pé me procurando e olhando por cima do matagal para ver se me encontrava. E vi que aquilo não era um animal qualquer, e para mim era um lobisomem. Porque pela descrição das histórias que eu já ouvi do pessoal, das antigas, que já viu essa criatura, bateu com o que vi nessa hora. E essa fera tinha uns olhos tipo uma luz bem forte, e a cara era meio parecida com a de um homem, mas tinha um focinho igual a de um cachorro. E as orelhas eram bem grandes e pontudas para cima. E o seu corpo era todo cheio de pelos escuros e falhados. Claro, nessa hora eu parei e fiquei rezando para que esse lobisomem não me achasse e que fosse embora do local. Mas o que aconteceu foi que essa criatura voltou a ficar em 4 patas e ficou cheirando o ar. E depois eu não vi mais esse animal. Aí eu já fiquei preocupado e já peguei firme na picareta outra vez. E quando eu olho o barulho na mata outra vez, essa criatura já estava me cercando ali dentro, e já na posição de me atacar. Nessa hora, meio com medo, mas eu tive um reflexo nesse momento, que esse animal pulou em cima de mim, e eu dei uma picaretada na face dessa criatura.
que logo já caiu no chão rolando e ficou rugindo ao mesmo tempo. E essa criatura fazia um barulho como se tivesse ferido um leão. Era um barulho de terror que essa criatura fazia. E nesse momento em que a fera estava ferida, eu larguei a picareta no chão e comecei a correr em direção para a minha casa. E sempre olhava para trás, de tanto aterrorizado que eu fiquei com aquele lobisomem, para ver se ele não estava correndo atrás de mim. Mas logo em seguida eu cheguei em minha casa bastante assustado, que até pulei o muro que era meio baixo da minha residência. E logo já entrei em minha casa, bem assustado mesmo. E a minha mulher já ficou também assustada, por causa do jeito que eu cheguei ali. E logo em seguida, eu já mandei a minha mulher fechar todas as portas e janelas. E eu fiquei olhando pelas frestas das janelas e portas para ver se essa criatura teria me seguido. E nesse instante, qualquer barulho naquela madrugada, eu já ficava meio cabreiro. Mas ainda bem que não aconteceu mais nada nesse dia. Só ficou o medo mesmo. E quando amanheceu o dia, eu voltei na trilha do lobisomem com mais 2 amigos. Mas não achei mais a picareta que eu deixei cair. E tive que comprar outra ferramenta dessas para a pessoa que me emprestou. Mas também nessa época eu acabei ficando muito traumatizado com esse lobisomem perto da minha casa. E quando eu voltava da empresa na parte da noite, eu comecei a descer do ônibus da empresa em um terminal de ônibus para não ter que passar pelo meu caminho antigo, em que eu vi o lobisomem. Mas nessa época eu ainda ficava pensativo e pensando sempre nessa criatura o tempo todo, e preocupado até com as pessoas que passavam por perto de casa na parte da noite, porque poderiam ser atacados por esse lobisomem de repente. Mas fora disso, ainda bem que o ônibus que eu pegava no terminal me deixava praticamente em frente de casa. Mas acontece que esse busão também passava ainda pelo local onde o lobisomem me atacou. E às vezes eu vi um homem estranho sempre andando por perto daquela trilha onde eu vi a criatura. Eu só fiquei desconfiado porque dizem que quem vira lobisomem é algum homem amaldiçoado mesmo. Mas além disso, o tempo começou a passar. Esse foi-se meses. Em um certo dia eu vi esse homem que andava nas matas em uma casa trabalhando de pedreiro. E eu percebi que a picareta que eu tinha atacado o lobisomem estava dentro dessa construção. Eu fiquei olhando para ver se era minha ferramenta mesmo. Eu cheguei mais perto da obra para confirmar se aquela ferramenta era minha mesmo. Eu percebi que era a ferramenta que eu perdi quando ataquei o lobisomem. E nesse momento, um senhor apareceu no portão e ficou meio que olhando para mim, para ver o que eu queria ali. E nesse momento, eu disfarcei e saí do local andando, e nem falei nada para esse homem. E eu também meio que desconfiei que era ele que andava pelas matas quando eu voltava do ônibus na parte da noite para minha casa. Mas esse cara ficou com uma cara de desconfiado de mim. E eu dele, que para mim era um suspeito que poderia virar essa criatura. Mas também, como ele andava por aquelas trilhas, na parte da noite, ele deve ter achado a picareta jogada pela mata também. Bem, até aí eu já não sei. Bem, pessoal, é que eu não tinha também tempo de ficar seguindo esse cara para ver se era ele mesmo essa criatura, porque me deu uma vontade de ficar vigiando esse homem. Mas com isso tudo, eu passei algumas vezes em frente dessa construção e via sempre esse homem ali trabalhando. Mas na parte da noite, quando eu voltava de ônibus para minha casa, eu ainda o via andando naquelas trilhas na parte da noite. Mas depois de algum tempo, a construção que o suspeito trabalhava terminou. Esse cara também sumiu do meu bairro e não o vi mais. E com o tempo, eu fui meio que esquecendo essa história toda. Mas nos dias de hoje, eu ainda tomo muito cuidado na parte das altas horas nas ruas, principalmente onde tem muitas matas, porque os lobisomens existem
e te pegam de surpresa e sozinho nesses locais. Bom, pessoal, esse é o meu relato e o meu aviso. Boa noite. Bom, pessoal, se você gostou do relato, dê um like para ajudar o canal e se inscreva.